levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray e com você. É muito bom estar aqui com você hoje. E eu decidi, pelo menos tento, toda tarde assistir o Estudo na Palavra. Aqui em Baton Rouge passa 2 vezes pela manhã e uma vez, acho que às 5:30 da manhã, quando passa aqui no horário central. E eu gosto muito de assistir, porque acho que é algo que está sendo passado para as pessoas que eles precisam ouvir. E fico muito feliz com vocês que nos enviam e-mails ou sei lá qual outro meio que você usa para comunicar com a gente e dizer que ama o programa. Muitos de vocês falam: temos que aumentar para 1 hora o estudo. E bem, não podemos fazer isso. Estamos agora em nosso limite. Pode acreditar. Mas olha, gostamos muito e nos alegramos muito com o privilégio de levar a palavra de Deus até você. Bob, por favor, leia para a gente Atos capítulo 8. Comece no versículo 7. Não, peraí. Começa no versículo 5 e leia até o 8. Tá bem. Diz: Filipe descendo a cidade de Samaria. Devia ter sido traduzido uma cidade de Samaria que devia ser Siquém. Esse é o Filipe de Atos capítulo 6, versículo 5. Anunciava-lhes a Cristo. Diz que ele proclamava que Jesus era o Messias, Deus manifesto na carne, ressurreto dentre os mortos. Ele não entendia muito sobre a cruz nessa época específica. Isso veio depois da conversão de Paulo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Fala de uma grande aceitação do evangelho. Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, confirmando a mensagem que ele pregava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. O nome de Jesus era usado para expulsar demônios, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Quando a mensagem de Cristo é aceita, sempre traz grande alegria. Escuta isso. Enquanto eu estudava isso, pouco antes de começarmos o programa hoje, fui lembrado de um incidente que aconteceu a primeira vez que preguei fora desse país, e foi na República do Panamá. O missionário estava no lado da cidade de Panamá e ele estava construindo uma igreja em Colônia, que ficava do outro lado do Panamá. Era em um prédio alugado por eles para que a igreja começasse ali e por aí vai. E eu estava pregando ali para tentar salvar algumas pessoas e começar a igreja. E tem uma ótima igreja lá hoje. De qualquer maneira, era um sábado à noite, o culto aconteceu por toda a semana e tivemos cultos maravilhosos e por isso agradecemos ao Senhor. Mas aquele culto de sábado à noite foi diferente. O Espírito de Deus se moveu de maneira poderosa e eu senti o dia inteiro Satanás tentando lutar contra aquilo, senti o mover do Espírito Santo combatendo as forças das trevas, mas, ironicamente, eu ainda me lembro da mensagem que preguei naquela noite, vida mais que abundante. Jesus disse que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida abundante. Teve um número excelente de pessoas que foi até o altar, mas, de repente, algo aconteceu que foi bem extraordinário. Um homem, na realidade era um jovem, acho que tinha uns 20 anos, ele foi até o palco, era como se fosse um teatro, foi até ali
e ele era meio que deficiente e veio arrastando sua perna direita. E chegou aonde eu estava na plataforma. Eu não sabia quem ele era ou o que ele estava fazendo, mas ele colocou a mão no bolso e tirou um revólver. E olha, foi o maior 38 ou 45, sei lá o que era aquilo, que eu já tinha visto na vida. Eu fiquei paralisado e não sabia o que ele ia fazer. E ele ficou ali segurando aquela arma na mão, sem falar nada por alguns instantes. Aí ele foi e colocou ela no púlpito. E ele disse: Irmão Swagger, eu gostaria de te dizer algo. E aí tinha um homem ali que era meu intérprete, e ele começou a interpretar o que ele estava dizendo. E ele disse: Hoje faz um ano que um homem na cidade do Panamá me atropelou de propósito para tentar me matar. Perdi a minha perna por causa disso. E disse: Agora sou meio homem por causa disso. E ele falou: Esse era o meu problema. E ele disse: Eu estava indo para a cidade do Panamá matá-lo. Tinha planejado e falou: Tinha pensado nisso por várias semanas, vários meses, arrastando essa perna direita. Nem consigo andar, nem sou um homem mais, sou meio homem. E ele disse: Hoje mesmo, fazendo um ano que ele tinha me atropelado e eu ia matá-lo. E comprei essa arma para isso. Aí ele disse: Eu estava falando com a minha mãe e a minha mãe era o aniversário dela. E ela não tinha a menor ideia sobre o que eu estava planejando fazer. Aí ele disse: Vou comprar um presente de aniversário para você. E aí a mãe dele respondeu: Filho, eu só quero uma coisa. No meu aniversário, eu quero que você vá para a igreja comigo, hoje à noite. E aí ele falou: Ah, não, mãe, não quero. E ele não falou para ela que estava indo para a cidade do Panamá, atravessar ali o canal, na cidade de Colônia e tal. Mas ele não falou para ela e ela insistiu: Olha, se você quiser honrar meu aniversário, vamos para a igreja juntos hoje. Finalmente ele falou: Eu aceitei e eu vim. E ele falou: Isso quis dizer que não foi para a cidade do Panamá matar esse homem. E disse: Quando você começou a fazer o apelo, ele disse: Eu não pude resistir. Algo aconteceu. Jesus segurou minha vida e não vai me largar. E ele disse: Eu quero te dizer que não preciso mais dessa arma. Eu vou para a cidade do Panamá, não nessa noite, mas eu vou. E vou encontrar esse homem e dizer para ele que eu amo ele e que Jesus Cristo entrou em minha vida. Mas não parou por aí, não parou por aí. Eu preguei uma cruzada na cidade do Panamá e um estádio que cabiam 50 ou 40 mil pessoas e estava totalmente lotado. E naquela sexta noite eu falei dessa história que acabei de te contar, falando para o povo de uma grande alegria, uma grande alegria. E se ele tivesse ido para a cidade do Panamá, ia ter matado aquele homem e passado o resto da vida na prisão. Isso se não fosse executado. A mãe dele ia ter morrido. Ela não ia aguentar, ia ter matado ela. Mas ainda assim, o Senhor transformou essa situação. E eu contei essa história naquela noite e cheguei ao fim dela sobre esse homem que subiu ali no palco dizendo que Jesus tinha entrado no coração dele. Eu olhei para o alto e ali vinha aquele homem arrastando a perna direita naquele longo corredor das arquibancadas até onde estávamos na plataforma. E eu pensei: não é possível que é ele. Não pode ser o mesmo homem, mas era ele. Ele chegou para mim e nos abraçou e disse: Irmão Swagger, hoje sou pastor de uma igreja na cidade do Panamá. E disse: É isso que Jesus Cristo fez em minha vida. E senhoras e senhores, escutem aqui. O Senhor fez a mesma coisa por milhões e milhões de pessoas e os encheu de alegria. Pessoas estão nos assistindo agora que, se não tivessem aceitado Jesus, morreriam como bêbados, com uma overdose, drogados, iam ter se matado.
se não transformado a vida deles, o inferno na terra. Mas quando Jesus vem, há uma alegria que enche tudo, que muda tudo, que somente Cristo Jesus pode fazer. Eu escutei hoje mesmo alguém que trabalha com a gente aqui, e isso por vários anos, e amamos a ele. A irmã dele cometeu suicídio, se matou ontem mesmo. Talvez o Bob tenha escutado falar. Isso partiu meu coração. E eu li ou escutei na televisão, um dos dois, dizendo que hoje mais pessoas cometem suicídio do que em qualquer outro tempo. Minha secretária me falou: olha, isso está se tornando algo muito comum, porque muitos multimilionários, muitos atores e atrizes, digo muitos, mas alguns estão se matando, e faz parecer com que seja o correto a se fazer, e por aí vai. Mas somente Jesus Cristo pode trazer alegria para uma vida e um coração, mudando essa pessoa. As pessoas precisam de mudança. Paulo falou para o carcereiro em Filipe: não se machuque. Olha, ele pensou que as circunstâncias estavam diferentes do que realmente eram, e ele pensou que a única opção para ele era cometer suicídio, mas Deus está no controle. Como resultado disso, foi salvo junto com toda a sua casa. E alegria entrou no coração dele, entrou no coração e na vida dele, e existe uma alegria física quando a pessoa serve a Jesus. Não é só retórica, não. É uma alegria verdadeira que entra no coração da pessoa e nunca vai embora. Não quer dizer que não existam mais problemas, eles existem, mas ainda assim existe uma alegria inexplicável e cheia de glória. Uma alegria inexplicável e cheia de glória. Temos que ir para o intervalo. Estou amando o programa e espero que você esteja também. Se você tem Jesus em sua vida e em seu coração, você sabe o que é alegria, senhoras e senhores. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Nós voltamos já já.